Olá, estamos começando mais um RN Movimento, programa que traz notícias do estado, do Brasil e principalmente da nossa cidade, Parnamirim. Hoje temos aqui na bancada Francisco e um convidado muito especial, meu amigo Jonathan Nascimento. Boa noite a todos. E vamos aqui fazer o nosso comentário dos assuntos que estão mais bombando nas redes sociais, viu, Jean? Vou chamar nosso amigo Jonas. Oi, pessoal, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para somar com vocês, viu? Hoje o bate-papo aqui vai ser da hora, viu? Vai ser um cara especial, um cara que sabe o que fala sobre um assunto que teve muita buchiche nas redes sociais nos últimos dias, né? O caso de um pai de uma criança especial autista, que teve umas imagens dele agredindo, dando uma tapa na criança, e isso rodou nas redes sociais. A gente mandou a nossa equipe até a escola para saber informações da família, da criança. A diretora recebeu a equipe, deu uma aula sobre o assunto, explicou a convivência da família com a criança e com a escola, e por isso a gente convidou o Jonathan, que é presidente da Associação dos Autistas de Parnamirim. É isso, Jonathan? Isso mesmo, isso mesmo. Então, Jonathan, me fala um pouco sobre essa situação. Você conhece como você é da associação, você deve conhecer essa família dessa criança, né? Aquele pai que a gente entende que hoje ser pai de um autista não é fácil, não só para o pai, mas sim para a família, né? Você convive com isso diariamente. O que é que você tem assim falar sobre esse assunto, sobre essa família? Vamos lá, o que é que aconteceu? O caso ele repercutiu primeiro nas redes sociais, ali onde pegaram a exposição de um pai que estava agredindo o filho autista. E quando se fala em agressão em criança, já gera uma repercussão. Quando uma pessoa com deficiência, que o autismo é considerado uma deficiência, aí causou mais repercussão. Mas só que ninguém ouviu o que realmente aconteceu. Então, vamos dizer assim, o que é que chegou lá na associação? Chegou a história de Rose, que é a diretora da escola, que ela me conhece, que já passou uma situação lá, de uma situação bem constrangedora. Eu fui lá como representante da sociedade civil organizada quando se fala de autismo. E entendi tudo o que estava acontecendo e solucionamos lá aquela situação uns 4 anos atrás. E veio essa nova, que foi bem constrangedora. Eu gravei um vídeo falando sobre isso e eu disse assim nas minhas redes sociais: quem foi o pai que nunca errou? Concordo. Quem foi o pai que nunca falhou? Quem foi a mãe que nunca falhou? Acredito que não exista. Eles estão precisando de apoio. O pai, a mãe, a criança. Ele não estava nem querendo sair de casa, porque achava ele que todo mundo conhecia o rosto dele, a imagem dele. E aqui a gente viu foi uma imagem turva do alto. E vou ser muito sincero, eu já errei. Eu fui um pai que negou o autismo do meu filho no início. Minha esposa dizia para mim, ele tem características, ele apresenta lá em 2016, 2017, e eu neguei o autismo do meu filho. Eu cheguei a rasgar laudo. Eu saí de consulta com o neuropediatra, que eu peguei o laudo do meu filho, amassei e joguei fora. Minha esposa pegou, eu não aceitei, porque quando eu fui ler o que era o autismo, eu não queria isso pro meu filho. Mas só que meu filho não falava, meu filho chorava sem motivo, andava na ponta do pé, não entendia comandos básicos, ria sem motivo. Ele tinha todas as características que ele apresentou desde novo e eu não queria ver. Isso não é errado? Você vê que o seu filho é uma pessoa autista e não aceitar? Da mesma forma que o pai teve aquela conduta. Aí eu piorei a situação lá no Instagram, disse assim, se dentro da sua casa tem essa uma câmera e visse o comportamento que você tem com seu filho, e aí? Se lá em casa tem esse momento dos meus estresses, se na casa dos pais de pessoas autistas, se na sua casa tivesse uma câmera para ver o seu comportamento com seu filho dentro da sua casa, 24 horas por dia, 365 dias por ano, como seria? Você erraria também como eu erro. E tem um detalhe nesse contexto aí. Acho que a nossa geração, a minha, a tua, a do Jean, ela foi uma geração que a gente foi criado à base da porrada, da pancada. Porque assim, eu fui criado, eu fui ensinado. Eu tinha que sair da minha casa, eu ia para qualquer lugar. E eu amo meus avós, eu fui criado com meus avós. Mas ele tinha um detalhe, você não arrume confusão. E se arrumar, não apanhe. Porque se você apanhar, chegar em casa, você levanta a sua. Tinha esse detalhe. É polêmico isso aí, viu? Mas
isso aí aconteceu comigo. Então, assim, a nossa geração, eu tô com não aparento não, mas eu tenho 45 anos. Sou uma pessoa nova. Porém, tem esse pequeno detalhe aí que a nossa infância, ela foi diferente. A gente podia, naquele momento, a gente podia ir à rua, a gente brincava, jogava A futebol. gente apanhava na rua, na frente de Oh, todo mas mundo. briguei demais, eu não era gente não. Aí Puxava a orelha, levava uma surra e todo mundo ficava, não, você brigava. Rapaz, olha, gente, não faça isso hoje. Ou faça, porque talvez o problema do povo hoje está sendo porque não faz. A gente não tinha o que fazer, riscava o chão e botava aqui a minha mãe, aqui a tua, pisa na minha se tiver coragem. E o cacete comigo, no outro dia todo mundo amigo, não tinha nada. Eu fui criado dessa forma. Tempo bom. É um tempo bom, e a gente não vê isso hoje. Infelizmente, As crianças são criadas numa bolha que talvez isso faça até mal, né? Até mal para as crianças. Isso aí eu acho muito interessante, Jean. Que a gente guia os nossos filhos. O nosso maior problema hoje é que a gente quer dar aos nossos filhos o que a gente não teve. E eu acho que isso é a maior falha que a gente está tendo na nossa criação. Estou dizendo isso porque eu tenho filho. Tudo, né? Porque você adular uma criança e externar tudo, a gente aprendeu a conquistar. A gente aprendeu a correr atrás, a gente aprendeu a ralar. Hoje em dia, todo mundo está em casa e isso daqui fala mais do que até a voz do pai ou da mãe. Eu apanhei na rua, irmão, de mangueira, de cipó de goiaba, e ninguém filmou e matou ninguém. Mas não foi porque sua mãe assim, você vai ter de 10 horas em casa, chegava de 12 e 11, aí apanhava. Meu pai amanhã dizia, buscar onde você estava. Meu pai dizia, eu vou cuspir no chão, quando secar eu quero que você chegue, a gente tem que adivinhar. Jonathan deu uma deixazinha aqui, que é uma verdade que eu conheço pais de criança, amigo meu, que teve esse problema de não aceitar esses sinais que a criança mostrava ali, né? E quando alguém chegou para dizer a ele, rapaz, procura um tratamento para teu filho, que eu acho que ele tem algum problemazinho, ele é autista, o cara achou ruim. Realmente é difícil, tem pais que é difícil querer aceitar que o filho tem algum problema, principalmente quando se fala em autista, né? Porque tem muita gente que acha que o autista é um menino problemático. Existem vários níveis de autismo, né? E isso aí é que vai delegar como que vai ser a vida da criança. E se o pai chegar e der um apoio do início, aceitar isso, vai tornar a vida da criança muito mais fácil. E essa criança ela vai até desenvolver melhor a sua vida, de estar no meio da sociedade. É isso, Jean, só puxando uma deixa antes dele dar a resposta dele, sobre a escola, a gente teve, como o Jean tinha falado anteriormente, a nossa equipe esteve lá e a gente teve um cuidado muito importante na matéria de não divulgar a imagem do acontecido, apesar que nós tínhamos a imagem, a gente não divulgou e a gente tentou ouvir a parte da escola e a parte da família. Porque, assim, a TV, ela teve esse cuidado, justamente por ser uma criança atípica. A família também é uma família atípica, porque você lidar com uma situação, Jonathan, é muito complicado. E, assim, graças a Deus eu não faço parte dessa família, mas, assim, a gente tem um cuidado de que essas pessoas tenham um tratamento de excelência. Em cima desse contexto que o Jean perguntou, eu queria também que você comentasse o que é que o Estado e o que é que o município também está fazendo para melhorar essa qualidade de vida. Antes de Jonathan responder a sua pergunta, gente, falando, né? Porque tem muita gente, é o que eu disse, a TV On, os programas que a gente está fazendo na TV On, RN Movimento, a gente está tendo esse cuidado de não querer julgar, porque a maioria dos blogs aí, eles querem ganhar like e comentários, né? Então eles vão, o pai espancou a criança, o pai não sei o que. Não procura primeiro saber os dois lados da moeda. Foi isso que a gente da TV1, do RN Movimento, procurou saber, mandou a equipe lá. O Samuel aqui foi lá, conversou com a diretora, que recebeu muito bem a equipe, que realmente ela sabe também lidar com essa situação. Acho que você já teve com ela e tudo, conhece. Com certeza você auxilia em algumas coisas quando ela precisa. Então a gente teve esse cuidado, esse zelo para não estar querendo, vou fazer aqui a matéria, botar para descer, que é isso que vai dar like, isso aí que vai chamar atenção, isso aí que o pessoal vai curtir. E a gente não vai fazer isso nunca, não é o que a TV propõe, o que o RN Movimento quer. A gente quer mostrar a verdade, saber dos dois lados da conversa para poder dar uma notícia certa, não
inventar para poder só ganhar voto, ou ganhar voto, não, estou me chamando até aqui. Ganhar like, ganhar. Já tá em eleição? Já estamos em eleição já, vamos embora. Já vou falar um pouco sobre isso, política. E o convidado da gente também é muito bom em política. Então pode responder, Jonathan. Nossa... Rapaz, vamos lá. Vou começar pelo mais fácil, explicando o que é autismo. Vamos lá, o que é autismo? O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. O que é neurodesenvolvimento? Está ligado às ligações cognitivas que nós fazemos quando a gente vai desenvolvendo o nosso cérebro. Não é nada físico, você só tem um diagnóstico através de avaliação clínica e não existe nenhum exame de imagem, até hoje, que vai comprovar que a pessoa tem autismo. Não existe nenhum exame de imagem. Quando o médico vai pedir para o pai ou para a mãe, fica a dica, é porque quer tirar alguma comorbidade que o autismo traz, como no caso, em alguns casos, a epilepsia. Então, serve para isso. Então, o médico bom ele pode pedir algum exame de imagem para mostrar isso. Mas vamos lá. Aí, como o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, o desenvolvimento cerebral de certos indivíduos vem de uma forma diferente. Ele não consegue ganhar habilidades da forma que todas as outras pessoas conseguiram e ele tem um determinado, vamos dizer assim, atraso nessas habilidades. Que tipo de habilidade? É você entender o que é um não, é você dizer, dar um comando básico, dizer sente, a pessoa entender o que é sentar, porque o nosso cérebro tem duas formas de aprender. Uma é você observando, isso eu estou falando em crianças. Você observando, você começa a entender o comportamento e começa a fazer igual. Vou dar outro exemplo. Na escola, todo mundo está sentado. Ninguém precisa dizer para o aluno que está chegando na escola, a criança, que ele vai ter que sentar. Ele vai procurar um lugar, porque todo mundo está sentado, e ele vai sentar também. Aí a tia da escola diz, todo mundo de pé, faz uma filinha aqui do meu lado e vamos todo mundo andando. A criança vai entender, porque ela vai olhar os outros fazerem, vai copiar e vai fazer. É absorvendo habilidade e observando que a criança vai tendo vamos dizer assim, ganhando esse comportamento. O que é que acontece com as pessoas autistas? Mais uma vez, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele não consegue entender esses comandos básicos. E isso é totalmente complicado e complexo, porque nem todo mundo entende. O que é que isso vai ocasionar? E um indivíduo que não vai conseguir fazer as mesmas coisas que os outros fazem. E não vai conseguir entender. Aí vem o nível 1 de suporte. São as pessoas autistas que têm um nível de suporte menor. Não significa dizer que elas são, porque todo mundo diz assim, autista leve. Cara, quando chega na adolescência eles querem se matar. E tem grande probabilidade de ter depressão e ansiedade. E aí, o que é que tem de leve nisso? Não tem nada de leve. Mas só que as pessoas confundem quando diz que é autista leve. É levinho, ele fala, e não sei o quê. Imagina tu escutar teu filho dizer assim, eu quero tirar minha vida. Por quê? Porque eu não consigo socializar. Porque eu não consigo chegar no grupo dos meus amigos da escola e conversar com eles. É uma dificuldade do neurodesenvolvimento. Aí o nível 2, aí já requer mais intervenções para que aquele indivíduo possa evoluir e estar inserido na sociedade. Aí o nível 3, é o meu filho. Não fala, se autoagride, bate a cabeça na parede, não entende comandos básicos, ele se automutila, que ele já tirou um pedaço do lábio. Aí alguém olha e diz, né? Barulho, tem uma sensibilidade, ele não consegue entender, ele tem medo de barulho de moto, de carro a diesel, não tem medo de fogos. Então, assim, a complexidade do autismo está aí, porque nenhum autista é igual ao outro. Tem crianças autistas que têm medo de fogos, o meu não tem. Mas mesmo assim eu vou entender a dor. Então, voltando para o neurodesenvolvimento, e até acrescentando a informação. Um estudo recente da Faculdade Católica do Paraná, se eu não me engano. Depois eu mando a informação de onde veio, mas eles fizeram uma pesquisa. Pesquisa é diferente de estudo. Como é uma pesquisa, tu pergunta uma coisa, vai votar em quem? Você diz. Aí você, em quem? Ela, e todo mundo aqui vai dizendo, eu fiz uma pesquisa aqui e cheguei a uma conclusão. Pesquisa é algo mais direto. E houve uma pesquisa dentro de uma faculdade que usaram censos do IBGE, dados do IBGE, que chegaram à conclusão que existem mais de 300 mil pessoas idosas no Brasil. Então, será que o autismo começou agora ou a gente não teve capacidade intelectual de fazer uma linha lógica de raciocínio lá atrás para entender que já existiu o autismo? Que é estudado desde 1950. Era até uma... A gente fica num atraso... Eu acho que houve um agravamento, assim, nas situações em relação
a criança. Porque naquela época eu acho que não tinha um estudo que tem hoje. Mas já existia. Não, a doença sim. Não, a doença não. transtorno. Foi mal. Deixa eu tirar uma dúvida. Você acha, eu assim, por não conhecer tanto antigamente, tantas crianças com esse problema, eu até disse assim, mas será que depois foi das vacinas, que a gente viu o aumento tão... Deixa eu explicar para você, vamos lá. Em 2016 teve um estudo que começou em 4 países, foram 2 milhões de pessoas. Nesse estudo, com 2 milhões de pessoas, cada país ficou encarregado de fazer uma pesquisa e estudos em 500 mil pessoas, beleza? Desse estudo saiu um resultado que 97 a 98% das pessoas que têm um transtorno de espectro autista está ligada à genética. E 2% é ligado a causas naturais e medicações. Quando Donald Trump fez um anúncio na TV dizendo que a paracetamol causava autismo, todo mundo sentou o cacete nele, né? Isso é um estudo de 2016. Então já existia esse estudo. Então esse estudo mostrou que mulheres gestantes que tomavam muito paracetamol têm a probabilidade de desenvolver o autismo. Boa informação, tá vendo? Mas só que quando Donald Trump falou, sentaram o cacete dele. Mas só botar no Google, olhar lá, G1 2016 a notícia. Porque é um estudo que veio desde... Lembra que eu falei que o estudo começou em 2016? Foram 2 milhões de pessoas. E esse estudo só chegou aqui no Brasil antes da pandemia, eu acho que 2019, que começaram a divulgar. Então, nós não temos culpa do nosso país ser atrasado. Quando se fala nisso, os Estados Unidos é outra pegada, a Europa é outra pegada, Canadá é outra pegada, outros países são outra pegada quando se fala em estudar. Então, eles começam lá e divulgam aqui. Mas só que, infelizmente, nosso país é muito complexo quando se fala nisso. Olha, tem pessoas hoje que têm 35 anos, que são autistas, que têm 42 anos, que são autistas. Será que nunca existiu? Mas só que as redes sociais, do lado positivo, é levar essa divulgação. Agora eu gosto de ser muito coerente, eu vou pegar só um pouquinho pesado. Tem muitos médicos que gostam de ganhar dinheiro e visam dinheiro. E quando se juntam com alguns advogados oportunistas, eles começam a dar laudos em pessoas que não são autistas. Eu ia perguntar isso a você agora. A gente tem um problema, Isso é você. Eu conheço várias pessoas que estão entrando com um laudo, solicitando o auxílio, dizendo recebeu o PPC. Por quê? Porque hoje em dia a criança teve um comportamento inadequado, beleza. Mas só que o pai pode ser um alcoólatra, a mãe pode ser uma prostituta, pode ter briga entre pai e mãe dentro de casa. E isso repercute no comportamento do filho. O filho vai refletir o comportamento do pai e da mãe. Muitas vezes o pai está bebendo, chega bêbado, bate na mãe. E aí? Polícia, confusão. O menino vai ter um comportamento de se bater, meu irmão. Porque ele não vai saber reagir. Concordo. Aí vai fazer não, é autismo. Não, meu irmão, não é. Tem o autismo, olhe bem, como é que você chega a um diagnóstico de autismo? Você vai no médico. Ou neuropediatra ou psiquiatra, especializado no autismo. Depois disso, os bons médicos, eles vão fazer o seguinte, eles vão dizer assim, olha, Francisco, leva teu filho ali para fazer uma avaliação neuropsicológica ou uma avaliação multidisciplinar. Em alguns casos, existe sim um diagnóstico na primeira consulta. Qual é o caso? Não fala, se autoagride, vive se mordendo, dá murro na cabeça, aí tem um relatório de uma escola, aí a criança não fala, aí o pai e a mãe são tranquilos, tem uma anamnese que se faz com o pai e com a mãe, aí segue todo um padrão para depois chegar no diagnóstico. Tem o DSM-5, que é o DSM-5? É DSM-5. São orientações, o livro é desse tamanho, para todos os transtornos. Ele vem sendo aperfeiçoado anualmente porque é uma ciência que está ali para chegar a um diagnóstico de TDAH, de TAG, e são psiquiatras e psicólogos norte-americanos que chegam a essa conclusão. Vou dar um exemplo, o DSM-5 vai lá e fez um estudo recente onde eu participei de um congresso agora, há 2 anos atrás, que estava falando em autismo em adultos. Meu amigo, a pesquisa é sensacional e incrível, que diz que as pessoas adultas que são autistas não conseguem manter o contato visual por muito tempo. Ou olha para a testa ou olha para a face. E eles começaram a fazer esses estudos, não é estudo de começar a fazer um mês, são anos, em pessoas autistas adultas. E começou a ver um comportamento.
Por que você não consegue conversar por muito tempo? Por que você não olha nos olhos? Por que você quer ficar mais dentro de casa? Por que você quer ficar? Aí foram chegando a conclusões e lançou lá dentro do DSM-5. Como você chega ao diagnóstico em adultos? Tem lá o caminho para você seguir. Quando você segue esses caminhos, aí o diagnóstico show. Aí sim, dificilmente vai ser contestado. E principalmente dos médicos que laudam, carimbam. Porque tem médico que quando o cara vê o carimbo diz, vixe. Porque geralmente, Francisco, você chega, leva o Cláudio para fazer uma avaliação. Assim que você sai da avaliação, o cara diz, tem ali o advogado lá fora, conversa com ele. Isso é errado, meu irmão, mas acontece, eu tenho que ser justo. Eu tenho que ser justo. Eu não posso dizer assim, não acontece. Na verdade, tem gente querendo tirar proveito, né? Eu tive um BO com um advogado dentro da associação. Que o advogado pagou as consultas de algumas pessoas, a gente tem psiquiatra e neuropediatra dentro da associação. O município nem tem, vou te responder já, mas nem tinha. Levou para psiquiatra, pagou as consultas, que são preços sociais. Quando chegou lá, a mulher disse, ei, o pessoal está saindo sem laudo. Eu digo, sim, é para sair com laudo? Não, entenda bem, porque eu sou advogado, eu quero conversar com a psiquiatra. Eu digo, meu amigo, não vai não, porque a gente deu aqui, está querendo dar entrada no BPC. Eu digo, sim, mas o laudo não vai na primeira consulta não, meu anjo. Tem que ter um processo para chegar lá. Não, mas eu quero conversar. Foi uma confusão. Ela entrou, a psiquiatra disse que não dava o laudo, porque não era assim que se dava um laudo. Ela achou ruim, quis o dinheiro de volta, a gente não deu. E essa mulher nunca mais botou os pés. São esses advogados pilantras que acabam estragando o que realmente deve ser bom. Porque isso abre uma margem para algum advogado fazer um vídeo, botar no YouTube, na rede social, para dizer assim, nem tudo é autismo. Aí o cara que vai lá e diz, tá vendo? Minha mulher tá vendo os traços de autismo no meu filho, o advogado tá dizendo aqui que é pilantragem. Já bagunça algo que pode ter resultado. Porque alguém visou isso daqui. Tem advogado que pede 8 mil contos, se ele levar 10 crianças, é 80 mil, irmão. Fora os 30%. Então não é um advogado, é um usurpador, que pegam pessoas do interior que não têm muito conhecimento e acabam destruindo a vida. E o mais grave de tudo isso é você tratar algo que não tem problema. Isso ainda é o pior de tudo da história. Que você pegar uma criança que não tem um transtorno e você fazer com que essa criança tenha um tratamento com um laudo dizendo que ela tem. É só por causa do BPC. Pega os 8 mil e não está nem aí. E recebe às vezes 30% e não está nem aí. Porque são advogados que a OAB deveria prestar atenção e tirar a OAB deles. Entendeu? Mas só que, infelizmente, acontece porque eu vivo isso desde 2018. 2018 foi o tempo que eu tomei vergonha na minha cara e fui ser um homem, fui estudar. Eu e minha esposa fizemos um curso. Minha esposa entende, eu entendo análise do comportamento aplicado, que é a ciência ABA. A gente estudou, participei de eventos, de congressos. Eu me dediquei mesmo. Parecia que eu ia passar no concurso. Eu estudei muito, estudo hoje muito para quê? Para me entender e ter propriedade naquilo que eu vou falar. Aí, finalizando, o que é que acontece? Entre município e estado, meu irmão, a negação. Somos 167 municípios, são pouquíssimos que tem alguma coisa. E quando tem alguma coisa, o prefeito e vereador envolvido em coisa errada. Não tem condições de você fazer terapia do jeito que estão fazendo em algumas cidades, não. Mas só que a rede social, foi o que eu postei um dia desse, as redes sociais iludem e a mídia também. Você vai para a mídia dizendo que Parnamirim tem um centro especializado para pessoa autista. Vai ver como é, não presta, se gasta 5 milhões, 2 milhões ao ano para ter uma terapia chibata que não presta para nada e só vai destruir pessoas autistas. Mas só que a mídia está dizendo que é uma maravilha, meu irmão. A mídia está dizendo que é um espetáculo, porque o prefeito, a prefeita pagou, investiu, e isso que eu estou falando está acontecendo em alguns municípios. Só não me perguntem qual, senão eu digo. Sem tempo ruim. E o que acontece em Parnamirim? Não tem muita coisa, não tem neuropediatra. A gente está em frente ao CE ali reclamando porque estão dizendo que o CE está uma maravilha e as mães estão dizendo que estão outra. E escola? Está faltando auxiliar pedagógico até hoje e ainda não chegou. Tem criança fora de sala de aula. Governo do estado? A governadora, em vez de ajudar as famílias de pessoas autistas, foi dar uma ajuda aos menores infratores, pagando 500 contos para cada um. E as mães autistas que estão querendo tirar a vida porque não tem uma terapia, os filhos não têm depressão e ansiedade. E aí, meu irmão? Aí, você critica. Não, estou expondo pontos que poderiam mudar e não muda, porque não é falta de dinheiro, é falta de boa vontade. Jonathan, faça uma pergunta. Conviver com a criança autista, se a pessoa realmente não tiver esse respaldo, não tiver essa ajuda de instituições como a sua, ou da própria prefeitura, da assistência social, alguma coisa do tipo, acho que
a família chega até a adoecer também. No caso que você falou, de não aguentar, não suportar, ver a criança naquele estado, não poder ter um tratamento adequado, e a pessoa vai adoecendo, acho que algum tempo pode tirar até a vida, né? Acho que a pessoa se torna até depressiva, um pai que não tem condições e nem tem apoio de nenhuma instituição ou de nenhum órgão para poder ajudar e melhorar a vida do seu filho, não é isso? E assim, e complementando aqui o que o Jean falou, e às vezes esse pai e essa mãe também não têm o apoio da família. Isso assim, porque assim, como a gente estava conversando aqui anteriormente, de iniciar o programa, nossa infância, ela foi uma infância diferenciada dessa que está hoje, essa juventude de hoje. Então assim, você chegar a um ponto de você ter um filho hoje com um transtorno, você às vezes não tem o apoio familiar. E a família em si, infelizmente, isso é um dado que acontece, que eu acho que você tem como informar isso melhor do que a gente, que muitos pais, quando descobrem que o filho nasceu com um transtorno, acho que ele até abandona a família. E tem até alguns casos aí que eu vi ultimamente, recentemente aí, que as mães entraram na justiça e o pai fazendo corpo mole porque não quer nem pagar uma pensão por conta que às vezes culpa até a mãe, porque diz que o menino nasceu com um transtorno por conta da mãe, do gene da mãe. Eu vi até um caso desse aí, que não vem ao caso, mas não vou nem dar palco para isso. Queria que você falasse também um pouco sobre esse assunto, sobre o seio familiar. Deixa eu começar pelo final. Na realidade, existem pesquisas que comprovam que o esperma do homem que leva a informação do autismo. E agora? Não está a culpa na mulher. Mas porque, é como eu falei, desculpa, gente, eu estou sendo sincero, você pode até cortar. Porque a gente vive num país que a maioria da população é burra. Pronto. Aí vai dizer que a culpa é da mulher. Quem tem um comportamento como esse de culpar uma mulher é um jumento. Me desculpa a sinceridade. É falta de conhecimento. E com todo respeito aos jumentos que existem por aí. Existem estudos que comprovam que quem leva a informação é o esperma do homem. Pronto, e agora? Então o cara está culpando a mulher, aí se entra numa ação, um advogado desse conversa comigo, eu mando estudo para ele bota numa audiência pública, no julgamento, o pai que está acusando a mãe é um jumento e deveria pagar uma indenização. Exatamente. Massa e de rumo, assim, de cacete nele, para ele se ligar nas ideias. Por quê? Porque é muito estupidez o cara dizer que a culpa é de alguém. Acontece, todo mundo tem no DNA alguma informação de câncer, todo mundo sabe disso. Mas só que você pode viver a sua vida e não desenvolver nenhuma informação. Assim também é o transtorno do espectro autista. Nessa pesquisa que eu falei para vocês, com 2 milhões de pessoas que chegaram à conclusão que o autismo é genético. 98%, 97%, 3% é por causa de vacina não causa. Só se a mulher for tomar uma vacina que não saiba que está gestante, que não pode tomar. Isso acontece. A mulher não está gestante, não saber tomar a vacina, mas isso não significa dizer que a vacina causa autismo em todo mundo que toma. Mas algumas medicações, causas naturais. O que é causas naturais? Um vírus. Um vírus pode simplesmente, e agora são ligados a 2%, e mais uma vez, esse estudo foi feito em 2 milhões de pessoas. Foi feito em 4 países, que chegou a essa conclusão. E baseado nesse estudo, chegou também à conclusão que o autismo está ligado ao esperma do homem. Então são informações que no DNA da gente, lá no ato íntimo do homem e da mulher, para gerar lá no útero, 50% da informação da mulher e 50% da informação do homem. Para gerar um indivíduo com 45 cromossomos. É isso que faz. E vem na cadeia do DNA com a informação. Aí quando está lá no período gestacional de 9 meses, se ela gripar, que é um vírus, um rotavírus, pode gerar, sim, um transtorno do autismo, que é neurodesenvolvimento. Pode ser que ela não saiba que esteja gestante, pode inserir comidas com muito zinco, que pode gerar, não vou dizer que gera, mas pode gerar, as chances aumentam de ter autismo. Ah, não tá tomando uma vacina que gestante não pode tomar, beleza? Ela não sabe, ela tomou. Pode ser que isso gere. Porque quando você vai ler a bula, tá lá, gestante não pode tomar. Mas ela não sabia, aí gerou. Entendeu? Porque não leu, foi tomar uma vacina, não sabia que estava gestante, a vacina não pode ser aplicada em mulheres gestantes, tomou. Pode desenvolver como um autismo, uma doença rara e outra coisa mais. Então, assim, a sociedade precisa se debruçar mais
Eu chamo de burro, é o pai que tá, porque eu conheço cada casa aqui de pai que eu fico indignado, meu irmão. Que fez, na hora de fazer é bom. Aí vai lá, sou faixa preta de jiu-jitsu, já lutei MMA. Comecei a treinar, hoje o pessoal disse que é Muay Thai, mas comecei a treinar full contato, kickbox, eu tinha 12 anos. Comecei a treinar capoeira, eu tinha 9 anos. Então, assim, quando eu vejo que o cara, sou flamenguista, sofro pelo mecão. Isso aí eu dou um parabéns a você também. Aí o que que acontece? Pena, infelizmente. O cara é macho para ir para um estádio de futebol para gritar pelo time. O cara é macho para sair na porrada com outro macho em cima de um ringue. O cara é macho para jogar bola com os amigos. É machão, é o bichão. É machão para tudo, mas não é homem para cuidar do filho. Não é um homem, é um covarde. É um menino, é um moleque que fez, aí bota a culpa na esposa, abandona a esposa, o filho, e ainda fica passando a vergonha que quando vai acionar a justiça, ai meu Deus, não sei o que, faz o DNA para ver se é meu. Meu irmão, um cara desse, meu irmão, era para perder tudo, era para ser expulso de casa só de cueca, só de tanguinha, entendeu? Pela vergonha, porque não é um homem, desculpa a sinceridade, é um fracassado na vida. Que não tem nenhum Então, para o cuidar cara do- tem que ser macho, meu irmão. A culpa, não, não deu certo meu relacionamento com minha esposa. Ela pro lado dela, eu pro meu, mas tem uma criança ali que eu tenho que cuidar. Mas, meu irmão, os caras abandonam e pra mim, quem faz isso, ele é um covarde. E até a gente tem pais que abandonam a criança que é normal, né? Não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema de saúde, não é PCD ou não é autista, já é fácil o cara abandonar. Imagina uma criança que o pai vai ver ali que, bicho, vai ser difícil cuidar dele, vou ter que sair do meu trabalho para poder levar no hospital, vai toda hora, eu não vou ter vida, é mais fácil deixar a mulher com ele e dizer que não é meu. Você só abre um parênteses. Tem muito, né, velho? Aí tem muito que vai, que sabe que tem desconto de até 30% na compra de um carro novo. Ah, já. Aí o cara sabe que pode ter a carga horária reduzida dele se for um funcionário público ou estadual em alguns municípios de 50%, se ele for um policial militar, se ele for concursado, Essa informação federal eu ou não sabia, estado, tá vendo? aí ele pode reduzir em 50% a carga horária dele para levar o filho para terapia. Entendeu? Aí por Aí isso já que vai ser o pai, aí o vai cara ser o mesmo, pai, não, né? meu filhão. Aí quem tá lá na terapia? A mãe. Quem tá sofrendo? A mulher. Você tá entendendo? É muito. Por isso que eu falo que é uma covardia, porque eu sei de casos que chegam na associação que são sentados. Teve uma mãe que foi achar o pai em São Paulo que não queria pagar a pensão. E o cara foi instalar software lá na Rússia. Dinheiro, recebeu dinheiro, tá cheio de dinheiro. Sabe o que o cara foi dizer na ação? Eu sou um garçom e morro de fome. Meu irmão, e eu participei como testemunha. Aí eu olhei pro cara assim e disse, meu irmão, aí eu fui e disse assim, cara, eu sou pai que não precisa ser acionado na justiça para cuidar do meu filho. Eu tenho que ser homem. Então o homem não precisa ser acionado na justiça para arcar com os custos do filho. Nem para pagar um plano o cara é homem para fazer. Olha, eu vou fazer aqui um comentário. Eu às vezes me pergunto, eu tenho um filho que ele tem 14 anos de idade, e às vezes eu me pergunto o que vai ser dele depois que eu me for, certo? Aí assim, eu fico pensando num pai de verdade, com uma criança típica. O que é que ele pensa, o que é que ele vai pensar no futuro? Se eu tenho meu filho normal, eu penso isso, imagino uma pessoa, uma família que tem um especial em casa. Pai provedor, né? Pai que Um pai. zela. O pai que zela. Aí foi complicado, aí eu até me controlar para não me emocionar, mas foi um vídeo, eu estava na audiência pública lá em Natal, no dia 2 de abril. Aí eu tô cansado, já mostrando muita coisa, mostrando para político como é que poderia melhorar a vida da gente, aí eu desabafei, eu fui e disse assim, eu prefiro que meu filho morra um dia antes de mim ou no mesmo dia que eu. Caramba. Pra quê? Pra que ele não seja espancado pela sociedade, porque meu filho quando quer urinar ele segura na parte íntima dele. Eu entendo, a minha esposa entende, algumas pessoas que estão ao redor entendem, mas a sociedade não. Tu imagina meu filho com 15 anos, sem falar, sem nenhuma maldade no coração, nem na mente, segurando na parte íntima dele, porque ele tá querendo fazer xixi, e o cara espancar ele, que ele nem vai falar. Achando que ele tá sendo... Achando que ele está assediando. A sociedade não está preparada para os nossos filhos. Você agora... Por isso que eu cheguei e disse assim, eu prefiro que ele morra um dia antes de mim, porque eu sei que ninguém vai matar ele e eu não vou ser preso. Porque o problema não é quem matou, não, é o pai. Porque eu amo meu filho e luto por ele. Meu irmão, já perdi tanta coisa por ele, já abri mão, já perdi muita coisa. E continuo, por quê? Porque eu quero, pelo menos, deixar alguma coisa para ele quando eu se for. Eu fui para UTI, meu irmão. Quando eu estava na UTI, quase morrendo, eu só pensava, Deus, cuida do meu filho, guarda do meu filho, protege meu filho. Só isso, só. Porque, cara, ele é inocente, ele tem 10 anos, vai fazer 11, ele não tem maldade em nada.
É uma criança com 11 anos que não tem maldade em nada, que muitas vezes, quando quer fazer o número 2, sabe o que ele faz? Ele abaixa a roupa. Tu imagina a atitude dessa de um cara com 15, 16 anos na rua? Eu tô imaginando aqui a Você tá situação. entendendo, irmão? Aí ninguém entende isso. E esse vídeo faz um ano, repercutiu pra caramba. Muita gente entendeu. Por quê? Porque é realidade. E só pra você entender, tu imagina uma mulher autista nível 3 que não fala, que está desenvolvendo seu corpo com a sociedade. Aí eu disse até assim, a sociedade não consegue proteger crianças de estuprador, como proteger pessoas autistas que não falam. Irmão, é pesado. Essa é triste, mas é real. Por isso que quando às vezes eu faço uns discursos, eu pego pesado, porque eu vivo isso. Eu vou para casa, saio daqui e tá lá, meu filho do mesmo jeito. E eu sou doido só para pelo menos ouvir a voz dele. Então é uma realidade que ninguém entende. Todo mundo leva o filho para a escola, escuta a voz. Reclama que tá falando muito. Ah, tá falando, pô, eu queria que meu filho pelo menos dissesse pai. Eu em casa, minha filha, por favor. Pelo menos dissesse pai, Tá entendeu? pequena, né? Pelo menos entendesse o que é certo e errado, e dissesse onde tá doendo. Eu e minha esposa, a gente gastou aproximadamente R$3.000 com o dente do meu filho. Porque doeu, ele é resistente à dor, a gente não viu que ele tem dificuldade de escovar os dentes, a gente escova, mas é muito difícil. E a gente escovando, quando foi ver, deu um abscesso. Se alguém visse, ia dizer assim, o pai não cuida do filho. Meu irmão, não é isso, é porque o autismo é extremamente pesado. E como é que eu entendo se meu filho não abre a boca? Para escovar os dentes dele é difícil. Ele tem resistência à dor. Aí foi lá, anestesiou, R$1.400 para anestesista, dentista, extraiu o dente, viu? E ainda bem que a dentista é humana e entende o que é autismo. Isso é só o básico. Isso é só o básico. Eu vou fazer 14 anos de casado. Eu e minha esposa, depois que meu filho nasceu, a vida da gente é cuidar, que a gente tem de apoio. Essa pauta que você levantou aí agora, é uma pauta muito interessante. E o município ou o estado, ele deveria sim, já que eles têm os programas de assistência para esse tipo de situações, de fazer esse questionamento. Inclusive, eu tive há pouco tempo que eu estava fazendo meu tratamento também, e eu fui colocar um aparelho. E a médica perguntou para mim, disse, olha, nós temos aqui, se você não quiser sentir dor, nós anestesiamos você e você não. Aí eu disse, rapaz, nunca ouvi falar isso. Não, porque a gente está tendo muita criança especial. E ela realmente comentou isso comigo. E que a clínica estava se especializando nessa parte aí. É porque não aí tem... você falou agora, me veio a lembrança desse... Tu imagina no SUS? Tem não, irmão. Não tem o SUS, município não tem, estado não tem. A mãe tem que fazer rifa. Aí tu acha que a saúde mental de um pai e de uma mãe dessa é fácil? Eu critiquei os pais aqui, não foi? Mas tem pai que ele sai de casa de 6 horas da manhã. Ele vai ralar 8 horas. Quando ele sai, ele pega a moto e vai rodar de Uber para garantir o básico. Porque a esposa dele não pode trabalhar. Os sonhos da maioria das mães de autista foi tudo embora. Porque ela está fazendo a faculdade, ela tem que passar de segunda a sexta dentro de uma clínica para o filho evoluir. Abriu mão de faculdade, abriu mão dos sonhos, abriu mão de tudo. Eu conheço advogadas que não exercem porque estão cuidando do filho. Conheço médicos, não, farmacêuticos, que se formaram, não podem exercer porque o filho é nível 3, ela tem que se dedicar. Ou o pai abrir a mão, ou a mãe que abrir a mão. Os dois chegaram no consenso e acabou. Tem pai que é o contrário, que abriu mão Da família. Da família, de muita coisa para a mulher trabalhar e fazer isso. É um consenso entre o casal. E é difícil, porque é a realidade. Eu levo meu filho de segunda a sexta-feira para terapia. E revezo com minha esposa. E a mãe? E as mães que não podem? Eu tenho um casal amigo que frequenta a mesma igreja que a gente. Inclusive, é conhecido do Jean também. E ele tem uma menininha dele. A menininha dele, ela foi diagnosticada, né? E ele está brigando, tentando conseguir o auxílio. Até hoje não conseguiu. E, ao mesmo tempo, eu conheço pessoas que, assim, aparentemente, eu não estou julgando, gente, aparentemente a criança não tem e conseguiu. Cara, só que, assim, só o meu termo aí. A criança dessa pessoa que eu estou falando, que eu não vou dizer nome, ela aparentemente ela tem um problema. Inclusive, ela, alguns dias atrás, ela conseguiu fazer uma façanha, que eu até brinquei muito com a mãe dela. Que ela veio e me deu um abraço. Do nada. E ela não é de fazer isso. Mas assim, ela até disse, é porque ela já está convivendo com você e criou afeto. Isso até é ruim, eu acho que uma criança deve estar abraçando as pessoas, eu não concordo com isso, eu até evito algumas situações. Mas eu achei aquilo tão interessante da parte dela, porque ela, de fato, ela
ela não olha para você. É. Ela não tem esse É o contato. contato visual que muitos não conseguem ter por muito tempo. E isso é característica do autismo. Pronto, a questão de abraçar. É que o mundo tá tão, desculpa a palavra, escroto, que, meu irmão, os caras hoje em dia, as leis brasileiras são uma porcaria. O cara é um estuprador, um aliciador, ele tem um problema mental. Beleza, tem perpétuo. Não tem. Daqui a pouco o cara cumpre um terço da pena, sai e faz de novo. E o pior é que E a aí? pessoa comete o crime e consegue um laudo dizendo que tem um problema. Aí sai, vai fazer de novo, aí o que, que a sociedade faz? Mata, pronto, e aí? Não era melhor estar preso e vivo? Mas só que é difícil falar isso, mas é a realidade do nosso país. Tem país que o cara cometeu um crime de estupro. Ah, beleza, você estuprou, irmãozinho. Preso o resto da vida. Acabou, não vai estuprar mais ninguém. Resolveu. Mas só que aqui não. Ah, não, vamos ressocializar. Enfim, não tenho força para mudar isso. Sou contra, porque eu vejo essa triste realidade. Mas só que a criança autista, baseado no abraço que você falou, a criança não tem essa maldade. A maldade é nossa, é a sociedade que é mal. E a criança às vezes vai ali numa pureza. A criança autista não tem sexualidade, ele não sabe o que é um sexo, ele não sabe o que é pornografia, ele não sabe o que é masturbação, não sabe o que é menstruação. Crianças nível 3 suportam meninas quando menstruam, e aí? Tem relato de umas que pegavam o absorvente e jogavam, porque não sabia o que estava acontecendo. E aí a sociedade não... E todo mundo olhando, coisa feia e tal. Mas, ó, mais uma vez, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se a pessoa não desenvolveu essa parte de entender o que é, ela não vai ter o comportamento que agrade a todos. É um comportamento de não entender o que é a menstruação. Vai ser uma criança. Para sempre. E a população tem que aprender mas a população, difícil, cara, a sociedade, né? é muito difícil. É como eu falei, os caras brigam por política, por time de futebol, carnaval vem aí, seleção vai jogar. E os problemas da gente quando passar continuam. E ainda mais no ano de eleição, aí que ponto acabou. E assim, a impressão que nós temos é que, infelizmente, é como se estivesse aumentando muito os casos. Não, é porque, vamos lá, eu falei para vocês que no Instituto Paraná lá, a faculdade, fez uma pesquisa que existem mais de 300 mil idosos com autismo no Brasil. Idosos? Sim, 300 mil idosos no Brasil. Porque não foi diagnosticado. Exatamente. Aí eu falo para vocês, vamos lá fazer associações. Existem mais de 300 mil idosos no Brasil. E os idosos já Beleza? foram pai, avós. Pronto, você já chegou onde eu queria. Já foram pai, já passaram Entendi. a informação DNA, geraram filhos, a população aumentou. Só um dado bem interessante aqui. No último censo do IBGE de 2010, não esse 2022, o estado do Rio Grande do Norte, 24% da população tinha alguma deficiência. 24%. Sabe qual é esse número? 822 mil pessoas. Fiquei assustado agora. Com alguma deficiência. Esse censo de 2022 foi uma amostragem de 11% da população. E chegou à conclusão que existia aqui no Rio Grande do Norte 285 mil pessoas com alguma deficiência. Dessas, 37 mil pessoas autistas. Porém, uma amostragem do IBGE. Uma amostragem do censo de 11%. Que meu filho, quando o entrevistador do IBGE foi na minha casa, simplesmente o questionário que tinha a pergunta se tinha alguma pessoa com deficiência dentro da minha residência não caiu para mim. Pronto, meu filho não saiu nesse censo. Lá no condomínio, 4 autistas. Nenhuma saiu no censo. Então, o censo foi uma amostragem de 11%, que eu não tenho como base. Eu, Jonathan, desprezo esse censo que foi feito. Porque se o outro tinha mais de 800 mil pessoas com alguma deficiência aqui no estado, onde mais de 50 mil apresentavam alguma deficiência intelectual, que isso envolve o autismo, diminuiu? Mataram mais de 600 mil? Mais de 500 mil? Entendeu? Então, assim, baseado nisso, nesse IBGE, nesse censo de 2010... Meu irmão, o autismo sempre existiu. O nosso tempo está quase se esgotando. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui que é muito interessante. Nessas amostragens, qual o município do estado do Rio Grande do Norte que tem maior número de casos? Natal. Natal? Mais de 5 mil. Parnamirim, mais de 3 mil. Não, mas proporcional, porque assim, Natal é só capital. 11%. Então só foi no município de Natal. Aí o município de Parnamirim, 3 mil, 2 mil... 900 e alguma coisa, e Natal passou de 5 mil. Jonathan, Mas 5 mil, só
5 mil é só um plano de saúde que tem. Jonathan, esse assunto a gente vai passar a noite toda aqui, eu quero, muito interessante. Quero estender mais até um pouco. Inclusive, muito Jean, bom interrompendo você, é muito interessante, tanto que a gente vai deixar aberto para toda vez que você quiser falar algum tema, que tiver alguma campanha, alguma coisa, você vai estar, a nossa TV vai estar disponível para você trazer o assunto. Eu já disse até melhor, se você quiser criar uma pasta, um programa nessa... Hashtag fica a dica. Fica a dica para você ficar ali. Associação. E voltando, é muita coisa, a conversa, a gente aprende muito, conhecimento compartilhado vai fazer a diferença até para vocês que estão em casa aí, que às vezes tem dentro de casa alguma situação e não entende, vai entender um pouco, porque ele realmente sabe o que fala. Como ele disse, é um pai que estudou para poder dar um melhor suporte, uma melhor qualidade de vida para o seu filho. E voltando àquele assunto daquela família, daquela situação dos pais, o que é que você me fala ali? Você chegou junto àquela família, você conversou com eles, entendeu aquela polêmica ali, o que aconteceu? Vamos lá. Conversei com a mãe, né? Marquei com ela de ir para conversar com eles, porque nossa associação, a gente tem um trabalho terça, quarta e quinta de manhã, de 8 às 10h30. Por que 10h30? Porque a maioria da diretoria da associação é composta por pais e mães de autista. Então, à tarde é difícil para mim. Pela manhã a gente tem psicólogo gratuito para essas famílias. Nós ofertamos esse serviço para ela. Conversei com ela, quero conversar com ele para entender. Porque eu quero dizer a ele pessoalmente, irmão, todo mundo erra. Verdade. Todo mundo falha. Se você falha dessa forma, a única diferença sua, para mim, é que a sua foi filmada e o meu erro não. Entendeu? A única diferença dele para mim é essa. Ele tem 53 anos. O pai está possivelmente no transtorno do espectro autista. E teve uma reunião, vamos dizer assim, uma situação de estresse que todo mundo tem. Estresse, dia a dia, né? Convive dia a dia, essa batalha. Como eu falei, a saúde mental dos pais não são boas. Verdade. Tem que ter um acompanhamento para essa se você fizer uma avaliação com 100 famílias, com 100, mais de 60% vai apresentar ansiedade e depressão. Mais. Esse pai, não falei, eu vou falar algo bem interessante aqui. Nós, homens, não temos o costume de desabafar. Quando uma mulher passa por uma situação difícil, agora eu vou pegar nosso calcanhar de Aquiles. Quando um homem é traído, a gente chama o quê? Vou nem dizer. Lá vem. Olha, quando a mulher é traída, ela recebe conforto. A maioria do suicídio é homem. A mulher não, porque ela tem apoio. Então, nós não conseguimos desabafar nem procurar ajuda por acharmos que somos fortes. Acharmos que somos os bichões e não precisamos disso. Mas nós precisamos. A gente nem se cuida. O cara fazer um exame para saber se não tem câncer de próstata. A gente tem preconceito. Aí depois descobriu o CA. E aí? Não era melhor antecipar? Nós, pais de pessoas autistas, PCDs, raros são quem tem síndrome rara e doença rara. A gente chama de raros. A gente poxa, pensa comigo. Um pai que sai de manhã de casa, que muitas vezes sai e vê seu filho dormindo. E quando chega, seu filho está dormindo. Qual é a saúde mental desse cara? Que ele não tem tempo nem para viver. Porque ele tem que ralar para pagar as contas, pagar plano de saúde, medicação, não compra nenhuma roupa para ele. A saúde desse cara desabafa com quem? Com ninguém, porque quando ele tem um tempo, ele dorme. Então a saúde mental desse cara fica abalada. Aí não, vamos julgar o cara que foi filmado, e eu não julgo quem filmou, porque numa situação daquela eu não vou condenar, que eu poderia ter a mesma atitude, ver uma criança apanhando, vou filmar. Até porque ele não sabia da história de vida. Não sabia da história, então não condeno. Mas só que filmou, expôs, e se eu? É que eu deixo aqui. Se alguém filmasse os meus erros, será que não seria pior essa repercussão? Ou você, pai ou mãe, que criticou? Porque amanhã pode ser você, irmão. Se tivesse uma câmera no seu quarto, na sua sala, na cozinha, para ver como você trata o seu filho, e aí? Eu vou ficar sentando sarrafo num cara desse? Não, ele precisa de apoio, associação. Ofereceu apoio para o pai, para a mãe, para a criança também. Temos psiquiatra, temos psicólogo para dar suporte a eles. Porque vai que o cara pensa uma besteira. Verdade, concordo com você. E já deixa aí o hashtag da associação, contato para quem precisar, quem não conhecia, tem muita gente que não sabe ainda que existe a associação que faz na Mirim, não é isso? Nós ficamos ali na rua Gentil Ferreira, número 17, na Coabinal.
Por trás de Aurelto Peça. É facinho, facinho. Não tem aquelas tortas gostosas, tô fazendo até propaganda. Ué. Da Petrolanda. Ah, já, Pronto, já, se sei, você- já sei que tá ganhando lá. Se você Eu tá bem cheirando- queria pelo menos ganhar uma torta holandesa, fica a dica. Hashtag Por- fica a dica aí, vou dar uma tornada pra associação. Por trás da Petrolanda ali, Aurelto Peça também, me ajuda na troca de óleo. Aí na rua Gentil Ferreira, que fica ali, entre o Bom Árabe, agora eu quero uma pizza. E o Aurelto Peça naquela rua, tem a placa lá, Associação dos Pais e Amigos Autistas de Parnamirim. Nós temos Instagram, Associação, sem cedilha e sem tio, APAAP. Vai lá que tem todos os profissionais que atendem, tem nossos cursos aí que abriu, a gente dia 18 tem um curso de autismo Aba para os Pais. Nós temos a 6ª caminhada de conscientização do autismo, será dia 25 de abril. Dia 27 e 28, um ciclo de palestra com vários profissionais para orientar pais, mães, professores, pessoal da saúde. Vai ser o 4º ciclo de palestra e o 4º curso Aba para os Pais, totalmente gratuito. Muito bom. Jonas, a gente deixa aberto aqui, certo? A TV, o canal. Se você precisar da gente, apoio a essa causa, a gente tá junto com você. Estamos Vou cobrar. disponível. Certo. Não precisa cobrar não, só dizer, só dizer. Deixa comigo. A gente tem palavra aqui, nossa palavra... ela- Abril vem aí, a gente vai precisar de muita visibilidade para a você causa. tá, a TV ON está à disposição para você. E E outra... tem neuropediatra, psiquiatra para vocês falarem aqui do que quiser, saúde mental. Eu fiquei muito preocupado quando você começou a falar. Porque assim, você falou quando uma criança, o professor fala muito, senta, porque a minha professora vivia dizendo isso para mim. Mas é porque eu falei, ó, cara, existe... Isso é só uma brincadeira. Não, eu sei, mas pegando só o gancho, o conhecimento é enriquecedor. Verdade. E conhecimento é algo que ninguém tira. Você pode ser o que for. Conhecimento ninguém vai tirar de você. Quando você começa a ter conhecimento, você passa a olhar de uma outra forma. Mesmo que você não concorde, mas você passa a entender. Mesmo você não concordando, você entende. E só entender já é o suficiente. Se a sociedade entender o que é autismo, mesmo que você não concorde, mas se você entender, você vai trazer mais alívio para os pais e para os familiares. E muitos pais como eu não vão ter esse pensamento de querer que o filho venha, que é melhor. Foi um pensamento difícil, mas é a realidade. Morrer do que sofrer. Porque a gente vê o que eles fazem com essas pessoas. Imagina meu filho ser confundido. Então, se a sociedade fosse mais suave, esses pensamentos não iriam existir. Essas consciências, a sociedade sendo inteligente, entendendo o que é autismo, aliviaria muito a barra dos pais e mães de pessoas autistas. E de PCDs e de rádios também. É assim, nosso tempo está acabando em relação Mas eu vou fazer um convite para você, porque o Jean disse que você gosta muito de política. Você já teve candidato. Então eu vou fazer um convite aqui a você, para você vir para o próximo bloco com a gente, falar sobre a política local, a nível municipal, estadual e federal. Eita, vai dar certo. Então é isso aí. Aí o movimento termina esse bloco. Vamos já para o próximo bloco, falar um pouco sobre a política do Estado e do Brasil. Mas antes disso, Jean, que tem aqui uma lembrancinha aqui da TV. Todos os nossos convidados que vêm fazer parte da TV, a gente faz questão que ele saia daqui com a lembrança que ele participou. Show de bola. Show de bola. Se não der, depois a gente faz a troca ali. Não dá certo. Voltando aqui no segundo bloco agora com o RN Movimento, vamos falar aqui da pauta política aqui com o nosso convidado do primeiro bloco, mas ele vai ficar aqui, ficou no segundo bloco aqui, né, gente? É que ele gosta de política, né? A gente também gosta um pouquinho, então vamos falar um pouco da política. Vamos lá, João, o que é que você está achando aí dessa movimentação? Estão aí há meses de a campanha, né? Meses não, a campanha está batendo a porta. A campanha batendo a porta. Tá no alvoroço agora, porque dia 4 todo mundo tem que descontar. A palavra fugiu aqui agora, mas tem que entregar seus cargozinhos para poder vir candidato. Então vamos logo para a parte de cima, começar de cima. Como é que você acha aí que é que vem para a presidência, o que é que a gente vai ter aí de candidatos? O que é que você acha? Qual a sua opinião? Você acha que Lula é candidato ou não é? Tem muita polêmica aí dizendo que talvez ele não seja candidato. O que é que você acha? Muita gente disse que ele não é nem o Lula, né? Que é um dublê já. Opiniões vamos deixar no parte, porque eu vou dar a minha também. Essa teoria da conspiração é complicada. É Rapaz, complicado. tá polarizado como 2022. Ou é Eu Lula acho que tá pior. e contra alguém que
Flávio Bolsonaro, polarizou, não tem nada de terceira via em canto nenhum, presidente, é a minha opinião. Pode ser que alguém diga que... Pode ser que aconteça alguma coisa. Política é como o tempo, né? Hoje pode amanhecer nublado, daqui a pouco fez sol, choveu, então a política também é como o tempo, muda muito. Acredito que vai ser entre Lula, ele não vai ser candidato. Cara, ele vai porque a esquerda não conseguiu levantar nenhum outro nome. Se for botar outro nome, quem? Não tem. Daqui para lá é muito pouco tempo para se fazer alguma coisa. E Lula ainda tem muita força no Brasil. Sendo realista, Lula tem muita força no Brasil. Rapaz, então, e na perna também, que sai um vídeo dele ali treinando naquele dia que eu fiquei com inveja, não vou mentir. Aí os caras jogou o Flávio Bolsonaro. Acabou. Tinha lá Romeu Zema, tinha lá Tarcísio, tinha lá Ratinho Júnior, tinha lá Ronaldo Caiado, pronto. Caiado, cara bom. Não, aí fez o quê? E a esquerda lançou Lula. Então, se ele não for, eu acho muito difícil. Mais uma vez, a política é como o tempo, pode mudar. O Republicanos estava na mão de Álvaro Dias, com Esteves e com Ezequiel. Hoje foi para quem? Para Alisson. Fez assim, mudou, ó. Todo mundo dormiu, quando acordou já foi quando. E é isso que aconteceu aqui. Aí mudou assim, ó. Um cara que estava do lado de um partido, daqui a pouco mudou, foi para outro. Não, e daqui pro dia 4 vai ter muita dança das cadeiras aí. Tem gente sem dormir. Assim, tem mesmo. Vai ser muito complicado. Assim, Fátima bateu o martelo em relação já pulou do federal para o estadual. Estadual já. Mas, assim, já que ele puxou o assunto, tudo indica que Fátima não será candidata, mas... Isso tudo pode mudar até dia 4. Oxe, daqui para amanhã eu sou candidato, acabou. Na realidade, a gente vê aí que a esquerda realmente ela enfraqueceu no termo de dizer que não colocou pessoas para estar ali preparado para ser candidato ao governo do estado. Não fez uma reserva. Não fez uma reserva. Mas a gente não tem candidato no estado, que não seja Fátima, infelizmente. Mas, Jean, a conjuntura política, voltando ao federal... O PT, ele não está apostando em governadores. Se você olhar a fundo, sem ideologia política, ele quer fazer o maior número de senadores e de deputados. Porque ele sabe que não, o PL, a visão dele, eu vou dizer a visão que o presidente do PL falou numa entrevista, inclusive. Ele deixou bem claro que o foco dele, ele pode até perder a campanha para o presidente. Achei até uma gáfia dele dizer isso. Mas que ele vai focar em fazer o maior número de senadores, principalmente. Não é nem deputados, é senadores. É porque a ideia deles é a maioria tirar a gente do STF. Começa ali, não na bancada federal. Você pode aprovar algo na federal, chegar no Senado e mudar tudo. Porque o PT hoje ele tem o maior número de aliados, não é nem senadores do PT. É aliados no Senado, mas ele não tem no Congresso. Então, a maioria do Congresso não é do PT. Então, assim, o PT hoje, se ele ganhar a campanha, se ele vier a ganhar a campanha para presidente, se ele não conseguir fazer o maior número de senadores novamente, ele não governa. Vai acontecer com a Dilma. Aí tem o STF que ajuda. Mas aí, aí o STF vai ficar na mão do Senado, porque o Senado pode chamar o impeachment qualquer. Aí é o jogo. Que é o que eles queriam fazer agora, que não foi pautado. Não, vou dizer só uma. 2022, eleição, Bolsonaro, acho que foi 2023 ou foi 2024, botou a medida provisória 1096, que era para reduzir a renda per capita da pessoa, vamos dizer assim, da família para ter direito ao BPC. Isso. R$400. Medida provisória 1096. Então, o que aconteceu? Ele foi lá, foi aprovado, que eu fui contra, eu critiquei muito, e depois o STF disse, não, acabou. Lula botou a medida provisória 4614, e que Zenaide botou debaixo do braço, disse que não prejudicava autistas e mais de 120 mil cortes em BPC. O maior da história foi nesse governo, no lugar de 2025. De ajudar, atrapalhou. Esses dados de 2025. O STF não interviu por quê? Por que não interviu? Tá do lado só? Melhor, medida provisória 10.1296. Zenaide Randolfo botou debaixo do braço, foi pro Senado, aí tem uma rede... Os nossos senadores aqui, estamos três, Vou lhe dizer agora como foi a votação. Ia perguntar isso a você. Aí o que aconteceu? Tem a rede do observatório do BPC, lá em Brasília, que foi lá com o celular na mão, parecendo que é o celular na mão e dentro do coração. Aí foi lá e disse, senador, não vote não. Aí Zenaide olha assim e diz assim, não, isso não vai prejudicar ninguém não. Ia, porque ela nem leu que ela estava, que ela foi relatora. Ela e Esteves votaram a favor, Rogério Maria foi contra.
Mas não foi contra. Ponto. Respondeu. Entendeu? Aí assim, por que o STF disse não? Tá lá, meu irmão, cortou mais de 120 mil. Só que no estado, fontes IBGE, só que no estado mais de 1.852 famílias perderam o BPC. Eu tô com o BPC suspenso do meu filho, que não entra nesse cancelamento. Eu tô falando só de cancelado. Se entrar suspenso, vai para mais de 200 mil. Informação que a gente tinha. 6% da população entrou na miséria, de mãe de pessoas autistas e PCD por causa dessa... Esse projeto passou pela Câmara Federal? Começou em 2024 com o projeto de lei 4614, que a gente apelidou como projeto de lei da maldade. Certo. Que foi o PT que mandou, e quem defendeu com unhas e dentes foi José Guimarães. Lembra do Capitão Cueca, o cara que foi preso com dinheiro no mensalão? Lá do Ceará, defendeu e pronto. Quem votou a favor? João Maia, Robson Farias, Mineiro, o restante não, mas esses 3 foram 2 do PL e 1 do PT. Você lembra que eu falei em off, por isso que não tem mais na minha mente esse negócio de ideologia, 2 do PL que votaram a favor dessa projeto de 4614, que no artigo 2º dizia assim: pessoas com deficiências leves não terão direito ao benefício de prestação continuada nem de forma jurídica, nem tampouco recorrente de forma administrativa. Lutamos, batalhamos, criticamos, estava na minha rede social em dezembro de 2024. Do dia 4 de dezembro de 2024 ao dia 20 de dezembro de 2024, a gente lutou. Perdemos, fizemos pressão, mas Lula foi lá e vetou esse artigo. Como ele não conseguiu o que queria, como os líderes não conseguiram o que queria, fizeram a medida provisória 1296/2025, que Zenaide e Randolfo botaram debaixo do braço. O que não deu na lei, fizeram na medida provisória. Um monte de gente aí desesperada. Ainda teve que ouvir senadores que estavam dizendo que o maior problema do Brasil era o BPC. Vamos lá, um bate-bola bem rápidozinho aqui, vamos lá. O que você acha dos deputados que estão candidatos, que já são deputados, como é que vai ser, na sua visão, se vai ser muita reeleição, se a gente vai ter muito nome novo, o que é que você acha aí dessa conjuntura política? Rapaz, no Nordeste eu acho que não vai mudar muita coisa não. Aqui no Rio Grande do Norte, acredito que muitos vão conseguir uma reeleição, pode ser que para federal dê uma mudancinha ali, outra ali, mas vai ser pouca coisa, vai ficar entre PL e PT. PL e PT. União Brasil Progressista, né? PP e União Brasil podem eleger alguma coisa, mas vai demorar. Mas essa nominata que eles estão fazendo aí, o PT não mudou muita coisa não, mas o da direita, ninguém sabe nem como é que vai ficar essa questão dessa nominata aí, porque todo dia muda. Como teve essa mudança agora que a mãe dormiu de um jeito e acordou de outro, agora com republicanos agora na mão do Alisson. E outra coisa, Natália vai ser campeã de votos, acho que vai competir com Nina, mas ela vai ter muito voto mesmo. Mineiro deve ser puxado, outra pessoa do PT que vai ter muito voto. Eu acho que a pessoa do PT, que eu acho que vai vir também muito forte, é Samantha. Eu já tenho uma controvérsia, porque assim, Fátima não conseguiu eleger ela federal. Isso é verdade. Você lembra que ela foi candidata de Fátima federal, ela é vereadora. Não, exatamente. Então a militância não chegou junto, né? Então Mineiro foi lá, deu um totó nela, Natália também, porque são antigos e estão lá, né? Tem muita gente que a juventude petista apoia muito Natália e a velha guarda Mineiro. Pode ser que dê sobra alguma coisa, né? Pode ser que seja um caminho diferente se Fátima fosse candidata. Se Fátima fosse a candidata ao Senado, aí seria uma briga grande. Porque sabe qual foi o problema? Que eles bateram muito em Zenaide. E Zenaide tá magoada. Detonaram Zenaide. E agora Zenaide foi pra Alice. E aí? Eu acho que o Senado a gente já é visto. Já acho que não muda, não. Esteves primeiro. Esteves vai ser eleito. Zenaide garanto dela. Vai ser a briga ali de Zenaide, porque pode ser que aconteça alguma reviravolta. Eu não voto de Zenaide, porque ela lascou os autistas e PCD e as famílias. Nem que me fosse a última senadora do país, não voto. É como você falou, talvez a que brigasse aí seria a Fátima, que dividir Zenaide e ela. É porque eles começaram a bater em Fátima, porque ela tem a proximidade, né? Aí começaram a bater em Zenaide. Aí, só que agora, ao invés de trazer Zenaide, poderia Zenaide se batesse, dizer, vem pro PT. Aí seria outro coisa. Aí seria outro. Mas levantar Samantha não bate em Zenaide. Em questão de voto. Uma opinião, mais uma opinião nossa, mas eu também... Aqui no nosso estado temos uma pessoa que ele saiu, que ele foi senador quando o Fátima veio a governo, que é uma pessoa muito... Eu acho ele muito inteligente também, ele é muito... Assim, eu acho que ele pensa muito, principalmente em questão do Estado.
que é o ex-senador João Paul Prats. Ele é um cara muito... Ele vai pro PDT, né? Acho que ele vai vir a Senado, mas com apoio do PT. Ele pode ser, mas só que ele saiu magoado que o PT que tirou as asinhas dele, né? É porque é muita mágoa. Então é uma briga de ego. Exato, pronto, é uma briga de ego. É o ego. Aí você foi lá com o ego inflamado. Alguém foi lá tendo a oportunidade de você ser eleito. Aí foi lá, sacaneou com você disse, tá bom, peraí que a gente vai... Sempre a roda, na política é uma roda gigante. Cuidado, eu tô falando mal de Joãozinho, de Maria, cacete. Daqui a pouco o Joãozinho não conseguiu nada, mas lá na próxima o Joãozinho faz pum, aí você cai. Você, Joãozinho? Aí o cara vai dizer, tu lembra o que tu fez? Tu lembra? Tu lembra o que tu falou? Ele foi... Quem bate, esquece. Quem bate, pô, o cara tá bom, vocês tiraram meu mandato, foi? Tá certo, beleza. João Maia é um cara que tem mágoa com o PL. 22 anos à frente do PL aqui, tiraram ele. O maior erro do PT, ó, eu falei em briga de ego aqui. A maior briga de ego que teve foi na campanha anterior. Que saiu 2 candidatos, no caso, não é do PT, mas da esquerda, que foi aquele rapaz que teve um acidente, que ele... Rafael Mota. Saiu ao Senado. Saiu a Senado, tirando os votos de... Carlos Eduardo, naquele momento. Fizeram o quê? Fizeram que Rogério Marinho, naquele momento, seja eleito. Se ele não tivesse o ego inflamado e tivesse renunciado naquele momento, tivesse vindo para deputado federal, Carlos Eduardo, vulgo Cabeção, o pessoal chama de Cabeção. Ia ser uma briga, ia ficar dividida ali. Rapaz, eu acho que Carlos Eduardo ganhava. Carlos Eduardo, a nível estadual, ele e Rogério Marinho, Carlos Eduardo é muito, muito melhor do que Rogério Marinho. Mais ou menos, mas tudo bem, foi Rogério. É porque assim, no momento que a galera muito jovem correu para quem? Rafael Mota. Mas assim, peraí, viu, gente? Eu não tô falando que um é ruim e o outro é bom. Não, eu entendo. Eu tô falando politicamente. Porque Carlos Eduardo, em Natal, ele é muito bem quisto em Natal. Então, assim, ele conseguiu fazer uma façanha que foi derrotar Vilma Maia em Natal. Foi uma façanha. E ninguém conseguia. E assim, eu queria muito bem, né? Queria muito bem a dona Vilma, a Márcia Maia, que na minha opinião seria bons nomes para vir aí como vice de alguma chapa, mas infelizmente não está tendo esse protagonismo no Estado nesse momento. Elas estão, que é Márcia, a Carolina de Mossoró, Larissa Rosado, que é uma pessoa também que ela fez muito pelo Estado. Tem histórias, né? Tem história. Mas só que como eu falei no início, as questões mudaram, né? Tá muito polarizado. Já estão querendo jogar ele para a esquerda. Você sabe. Estão querendo associar. E isso fica numa situação mais complicada. Se ele jogar para as tendências... só assim, vamos para o debate. É porque é o seguinte, o que acontece no Nordeste? Nós sabemos que Natal, porque assim, é muito complexo essa questão da esquerda e da direita. Parnamirim em si é uma cidade muito de direita. Porém, Lula ganhou aqui. Aliás, Fátima ganhou aqui. Fátima ganhou aqui em Parnamirim. Mas Fátima tem uma história em Parnamirim. De Maurício. O tempo de Maurício, Fátima, se eu não me engano, ela era senadora do Estado. Do nosso Estado aqui. E ela conseguiu muitos recursos para Parnamirim, para saneamento, no primeiro mandato de Itaveira, ela estava do lado. Assim, ela foi muito atuante como deputada federal e como senadora no nosso município aqui. Foi muito investimento que veio para o município. Mulrício era cabo eleitoral dela. Na época não era nem polarizado, então Fátima foi como senadora. Ela foi eleita a primeira mulher no primeiro turno aqui, irmão. Foi nem pro segundo, ela deu um cacete e puf! Parnamirim, nesse período, ele teve uma evolução muito grande em termos de estrutura da cidade de Parnamirim, porque foi muito recurso injetado aqui no município. A gente tinha Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara Federal. Nós tínhamos Garibaldi, tinha Paulo Davin, que era senador, que Garibaldi foi o Ministério da Previdência Social, ele foi para lá. Tínhamos Agnello como deputado estadual, tínhamos Walter Alves, a gente tinha uma elite lá em cima que botou para ativa, né? E ativa, mandando recursos, vendo as coisas, aí como, enfim, teve as mudanças aí, é o jogo político. A política, como eu falei, é como um tempo. Vem o ego, você mexe com o ego de alguém, como Abraham Lincoln, né? O cara lá sendo investigado na CPM do INSS, ficou com raiva de Rogério de Stilson.
Porque o cara roubou, desviou 5 bi ou mais de 5 bi, o cara tá achando ruim porque tá sendo investigado. Rapaz, olha, Aí tirou, jogou, aí fica... Aí, pô, o cara tá errado. Eu não queria nem entrar nessa polêmica dessa CPMI, porque eu achei que... É assim, é um sem comentários. Meu sogro e minha sogra tiraram o dinheiro tirado lá, não comentar. foram na Caixa Econômica ver lá e tirou. É porque fica o jogo político da esquerda dizer que foi Bolsonaro, da esquerda dizer que foi teu irmão de Lula. Aí o cara diz, não, mas só que o irmão de Lula, quem fez a campanha de Lula, aí com dinheiro de Bolsonaro, aí politiza, aí a gente fica... Para não entrar no tema, mas para ser objetivo. Quando a gente vai assistir a CPMI... Quando a gente vai Aí. assistir a CPMI, que eu tava assistindo, porque lá eles disseram que tava tudo errado. Isso interfere em BPC, benefício de prestação continuada. Aí quando eu fui ver, meu irmão, olha, eu prefiro ficar calado, que meu tempo tá chegando. Eu prefiro ficar calado, eu sou muito... O tempo da gente está chegando ao fim. Quero agradecer mais uma vez a Jonathan, que ficou aqui nesse bloco falando um pouco sobre política. Tem muito mais. A gente vai convidar você para falar só sobre política. Eu venho na hora. Vamos deixar aqui aberto. Tá agradecer a aberto, Francisco, a Jonathan. Então é isso aí. Já com outro bloco. Obrigado, pessoal. Acompanha a gente. Não podemos deixar e esquecer as pessoas mais importantes da TV On Brasil. Você esqueceu. Os patrocinadores? Claro. Inclusive, até aqui, a lembrancinha que minha esposa Fernanda fez, certo? Em homenagem ao nosso convidado, Jonathan, certo? Aí, obrigado, quero agradecer. Obrigado, Fernanda. Agradecer a GPV Associados, Francisco Despachante. A Ipos, a nossa agência de publicidade que faz nosso marketing aqui também. Qual é o nome da loja? A AM Multimarcas. Aí, Marcas. E agradecer ao nosso convidado. Um abraço aí para minha amiga Tatiane, lá do Detran. Um abraço bem grande para você. A minha amiga Eulália. É isso aí, só quero agradecer. Um abraço, considerações finais, um abraço para alguém, meu amigo. Fique à vontade. Obrigado, estou à disposição aí para falar de qualquer assunto, né? Flamengo vai ser campeão de tudo. Siga as redes sociais aí, um abraço para os ABCDistas aí, que a gente foi campeão, tetracampeão aqui. E Deus abençoe vocês, estamos juntos. Não bagunçar o programa. Valeu, um abraço, boa noite. Boa noite.